Evangelho de São Lucas, capítulo 2. Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo fosse recenseado. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias em que ela devia dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos anuncio grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis o menino envolto em faixas e deitado em manjedoura. De repente, apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes fora dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completados 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre. Quando se completaram os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecerem um sacrifício segundo o que está prescrito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino estavam admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Este menino está destinado tanto para a queda como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição. E uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era já de idade muito avançada. Tinha vivido com seu marido 7 anos, desde que se casara, e era viúva de 84 anos. Não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, noite e dia. Chegando na mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém.
Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram à festa conforme o costume. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse entre os companheiros de viagem, andaram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disse. Então desceu com eles para Nazaré e lhes é submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Carta de São Paulo a Tito, capítulo 3. Lembra-lhes que se sujeitem aos governantes e autoridades, que obedeçam, que estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que não sejam briguentos, mas cordatos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque nós também, outrora, éramos insensatos, desobedientes, enganados, escravos de várias paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornássemos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que faças afirmação destas coisas, para que os que creem em Deus se esforcem por praticar boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas para todos. Evita, porém, discussões insensatas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque são inúteis e vãos. Ao homem facioso, depois de admoestá-lo uma e outra vez, rejeita-o, sabendo que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma se condena. Quando eu te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até mim, em Nicópolis, porque decidi passar ali o inverno. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E aprendam também os nossos a se empenhar em boas obras, para suprir necessidades urgentes e não serem infrutíferos. Todos os que estão comigo te saúdam. Saúda os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós.